Olha, dados da Organização das Nações Unidas mostram que a depressão é uma das principais preocupações do mundo moderno, viu? E já atinge pelo menos 10 milhões de brasileiros. E no mês de janeiro, esse que é o mês marcado pela campanha Janeiro Branco, a iniciativa reforça a importância dos cuidados com a saúde mental. Não tem idade, não há perfil, classe social ou gênero. De acordo com especialistas, muitos são os fatores que levam uma pessoa, por exemplo, tirar a própria vida. Depressão, falta de esperança, compreensão, sofrimento. É fundamental que as pessoas que têm algum transtorno mental procurem esses serviços para fazer o tratamento e que se desfaçam de qualquer preconceito, porque a principal barreira que os profissionais de saúde mental encontram é o preconceito. E o que muitas pessoas não sabem é que das possibilidades de acesso gratuito ao tratamento ofertado por meio do Centro de Atendimento Psicossocial, CAPS, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. O centro possui uma equipe diversificada de especialistas como psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, nutricionista, educador físico, farmacêutico, fonoaudiólogo, cuidador, pedagogo, médico psiquiátrico e clínico geral, enfermeiro, oficineiro, cozinheira e higienizador. Além desses, há também um ambulatório de saúde mental, que possui uma equipe multiprofissional, responsável pelo tratamento de pacientes que apresentam transtornos mentais. Alguns perdem a lucidez, alguns não sabem quem são, não sabem da informação da sua origem. Então, tem N situações. E essas pessoas que não têm uma família, que não têm onde morar, elas são acolhidas dentro dessa unidade, desse dispositivo que é a residência terapêutica, que tem menos de 10 pessoas morando, mas eles moram mesmo lá. Lá não é um centro de tratamento, não tem médico para atender lá, não tem psicólogo para atender, eles moram lá, eles saem para ser atendidos, quando eles precisam da consulta, eles vão até o serviço e são atendidos lá. O profissional não vai até lá, até para tirar essa ideia de que lá é um serviço de atendimento em saúde. Não, lá é uma residência. E é sério, né? Indiscutivelmente, gente, depressão é uma doença grave e já é vista como um problema de saúde pública e precisa ser tratada com muita atenção. Agora, quando é que começa, hein? Quando é que a gente identifica e quais são esses sintomas? Será que a gente consegue perceber tudo isso? Pois é sobre esse tema hoje o nosso bate-papo e para ajudar a gente a entender melhor sobre esse assunto e também dar dicas de como cuidar aí da nossa cabecinha, a gente recebe o psicólogo Alfredo Barbeta. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, Kate, obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade da gente poder trabalhar essa questão em público, ajudando as pessoas a perceber. Então, acho que é um espaço que o Hora D abre e, de fato, é hora de ser feliz, é hora de recuperar a capacidade de viver e se fortalecer. Mas olha, Alfredo, a gente já falava sobre esse assunto há alguns anos atrás, me recordo de entrevistá-lo já algumas vezes, e a gente já comentava exatamente sobre este mal que atinge tantas e tantas pessoas, né? E me parece que a cada dia aumenta mais esse quadro. Agora, quando é que eu consigo entender que eu estou num quadro ou eu não consigo? Eu acho que a gente tem que diferenciar, Kate, duas coisas, né? Uma coisa é a tristeza da vida e que às vezes a gente se sente muito triste porque perdeu alguma coisa, porque alguma coisa nos irritou muito, ou seja, eu fiquei frustrado e aí eu senti aquela tristeza e a tristeza vai embora. Isso é uma coisa, né? E é normal, a gente tem o direito de ficar triste, né? E tem que se permitir. E tem que se permitir. A família tem que ter a coragem, e isso é uma questão séria, de acolher a pessoa triste. Olha, eu estou vendo que você está triste, vem cá que eu vou te dar um colo. Ninguém precisa falar muitas vezes, né? Às vezes é só dar o espaço para a pessoa falar, né? E tem muita coisa que nos deixa triste. Tristeza é uma emoção, tristeza é bom e quer dizer que eu não estou satisfeito com as coisas que estão acontecendo comigo,
ou no meu redor. Ponto. Outra coisa é essa tristeza se estender. Prolongar. É essa tristeza começar a tirar a minha vontade de levantar, que é um sintoma, né? Ah, eu não tenho mais vontade de levantar da cama. E as pessoas no começo elas falam assim, minha cama ficou tão boa para passar a noite e a manhã inteira. Toma cuidado com isso. Um dos primeiros sintomas da depressão, e que a gente não identifica às vezes não é nem a tristeza, é a alteração do sono. Você acorda de manhã, abre o olho e o olho não fecha mais, né? E aí você fala assim, o que está acontecendo? Né? E aí começa a alterar o sono e cada vez mais eu vou me cansando. Às vezes vem antecipado por uma ansiedade, né? A pessoa tem uma taquicardia ou sente uma sudorese, um suor no corpo, um calor, aí ela corre no cardiologista. Você não tem nada. Não tem mesmo, porque não é uma questão do coração. É uma ansiedade, é uma exigência que está muito grande, né? Uma autoexpectativa muito grande, uma preocupação com o futuro, etc., que me leva a uma crença negativa. Ganho de peso, né? Ou perda de peso sem muita explicação, perda de fome. Enfim, você tem aí uma série de sintomas que vão aparecendo e é importante estar atento. Agora, Alfredo, assim, a gente percebe que não tem idade, né? Hoje não tem mais idade. Não tem. Agora, os jovens, né? Eu lembro aqui, a gente tem aí milhares de jovens assistindo ao programa nesse exato momento. Hoje os jovens são muito diferentes, né? Eu escuto muitas vezes, inclusive, termos do tipo, parece assim que o jovem é de cristal, a qualquer momento vai quebrar, né? Não sabe lidar muito com as situações. O jovem de hoje é muito diferente do jovem de antigamente, né? E aí, como lidar com essas situações? Me parece que você não pode mais falar muitas coisas, porque aí você já fica naquela expectativa, o que é que isso vai causar na vida dele. Como lidar com os jovens nesta fase? Eu acho que a nossa geração, primeiro que os jovens, eles sempre viveram essa realidade, né? Hoje, eles ficam muito ansiosos com o futuro. A gente também exige muito deles, a própria sociedade está o tempo inteiro colocando esse jovem, desafiando, né, profissionalmente. Nós criamos uma série de ideias que, na minha opinião, são perigosas. Por exemplo, basta querer que você consegue. Isso não é verdade, assim, né? Basta eu querer e planejar um futuro, passo por passo. Exatamente. Talvez eu chegue lá. Né? E se você não chegar, tudo bem, porque não era para chegar. Mas eu fiz o que eu pude. Né? Exatamente. Né? Então, essa crença que o jovem hoje tem de eu sou insuficiente, eu preciso ser bonito, eu preciso ser musculoso, magro, eu preciso ter uma mulher assim, eu preciso estar nesse meio, eu preciso. E aí o que acontece? A família contribui com isso, né? E ela começa a exigir, porque ela mesma se sente insegura e ela exige que esse filho, esse jovem, comece a tirar 10, a ter o melhor emprego, a ter carro, e aí vai. Fazer as então, melhores nós escolhas. estamos vivendo numa cultura que coloca o jovem com uma sensação de impotência muito grande, né? E é exatamente essa impotência, Kate, que leva à depressão. E o que fazer? Qual o recado que a gente pode levar para os pais em casa? Primeiro, eu creio que chegou o momento, a situação de doença mental ela é tão significativa hoje que nós temos que estar muito atentos, né? Essa depressão leva às drogas, leva ao suicídio, leva ao afastamento de casa. Então, nós temos que estar muito atento a esse jovem, na verdade, a qualquer pessoa da família que começa com essa sensação de inutilidade, com a sensação de incapacidade, de não sou bom o suficiente, não estou dando conta, a vida está ficando pesada, essa pessoa precisa de cuidados. Segundo, a gente começar a refletir sobre a nossa vida hoje, embora a sociedade nos imponha pela tecnologia, pelas oportunidades,
a própria expectativa pessoal de que a gente precisa ganhar, nem sempre a gente ganha. Então, aceitar um pouco esses limites, como você falou, é muito importante. Agora, né? sim, fundamental. Só que nós estamos falando de uma geração que foi abandonada, de uma geração que foi terceirizada, de uma geração que não teve carinho, de uma geração que nasceu porque erraram no dia da relação. E aí nós estamos falando de uma geração que teve pouco acolhimento. Então a ansiedade é muito grande, a dor é muito grande. Agora, só para a gente finalizar em razão do nosso tempo, mas que é extremamente importante, quem está em casa, que está nesse quadro, que se identificou com isso. Hoje a gente falava ainda há pouquinho no comecinho do programa, que é um caso de saúde pública, sim. Sim, com certeza. Como fazer para procurar ajuda? Tem muita gente que pensa, meu Deus, vai ser muito caro, por onde eu começo? Tá. Você tem vários serviços públicos hoje em São Luís, na própria abertura aqui do programa, vocês já puderam ver, né? Na igreja anglicana, da qual eu participo, a gente tem um grupo que atende quando é necessário, e pode orientar e pode encaminhar. Existem grupos na cidade que recebem. E o próprio também, a própria saúde pública, né? A saúde pública hoje já tem os CAPs, tem vários CAPs que podem receber. E os serviços também não são tão caros como a gente imagina, né? Você tem hoje profissionais em São Luís muito bons, capacitados, os planos de saúde são obrigados a oferecer, que atende esses quadros. Eu trabalho com quadros mais complexos de traumas emocionais, né? Mas tem muitos colegas que estão atuando. O importante é, num primeiro momento, você sentiu que a pessoa está apresentando qualquer sintoma de fraqueza, de isolamento, de tristeza continuada, de vontade de sair de casa, de incapacidade, você acolher essa pessoa. E acolher num ambiente que lhe dê condições dela falar. E não ir para um espaço que vai exigir mais dela, como se ela fosse culpada. Depressão é doença, depressão não é espírito, depressão não é falta de vontade. Nem frescura. Nem frescura. Ela é uma sensação horrível de estar acabado, né? De cansaço, que precisa ser atendido. E qualquer pessoa pode iniciar essa ajuda e ativar essa rede. Muito bem, gente. Olha, eu, sinceramente, por mim, eu passaria aqui o resto do programa conversando sobre esse tema, que é extremamente importante. Aí você que está em casa, hoje o nosso bate-papo contou com o auxílio dele, o psicólogo Alfredo Barbeta, sempre está com a gente. Inclusive, quero reiterar aqui o convite para o senhor voltar com a gente aqui. E vamos escolher outros temas e vamos aprofundar e ajudar São Luís a ser uma ilha de alegria, de felicidade e, acima de tudo, segura. É verdade. Muito tá obrigada, tá, Alfredo? Obrigado, muito Kate. Obrigada. Obrigado de vocês.